gravação já e vou compartilhar a tela. Bom, pessoal, essa é a segunda aula, né, de tópicos 4, né, que é currículo, pesquisa e docência, né, que se centra principalmente na ideia de currículo, né. Essa disciplina, normalmente, como eu tinha dito anteriormente, é uma disciplina da Ana Paula, né, mas devido à necessidade desses ajustes da pandemia, então essa disciplina veio para mim. Mas a Ana estava trabalhando com ela simultaneamente no 8º período, para vocês terem ideia. Aí eu, que não sou maluco e nem bobo, né? Todas as apresentações que eu vou utilizar são da Ana, né? Quando eu me sentir mais à vontade para fazer alguma alteração, eu vou fazer, mas eu creio que é bem pouco provável que isso vai acontecer. Talvez seja mais no sentido didático, né, de eu me sentir à vontade com a apresentação, do que propriamente em acrescentar conteúdo a ela. Bom, na semana passada, nós trabalhamos com um pequeno fragmento, né, do texto do verbete currículo, que está presente no Dicionário Crítico de Educação Física, e aquele pequeno verbete, ele nos alertou sobre a visão política que está impregnada no currículo. Então, aquele verbete foi necessário para fazer uma introdução aos estudos do currículo, né? E nós identificamos ali que, às vezes, essa visão política está muito bem demarcada, está muito evidente, dependendo do sistema de governo, né, que se coloca e que tem o poder de tomada de decisão sobre a construção do currículo. E nós vimos também que ele pode variar, né, de acordo com os contextos. Ô, Paloma, eu acho que eu postei hoje a aula de semana passada. Tá. Muito legal. O verbetezinho eu não vi lá. Tá, aí eu acho que agora está lá. E aí esse pequeno verbete, né, o que falta, Paloma, eu colocar lá é o texto, né, que foi utilizado, né, como fragmento, mas acabou se utilizando apenas um parágrafo, né? E a gente também discutiu algumas questões, né, que essa visão política ela pode influenciar muito na variação desses sentidos e significados que são atribuídos ao currículo, né? E que, então, educar no Brasil seria muitíssimo diferente de educar, por exemplo, num país do Oriente Médio, né, que tem um sistema político-governamental muito diferente do nosso, né? Então, essa visão política, ela sempre vai estar impregnada no currículo. Não significa dizer que essa visão política vai possuir muitas coisas parecidas quando eu comparo, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos, né? Podem também ter diferenças mais profundas em relação às duas formas de encarar a educação do cidadão, né? A formação escolar desses sujeitos, né? O próprio fato de existir uma educação pública e uma educação privada já revela certa visão política a respeito de como a educação pode se organizar. Na Alemanha, por exemplo, isso é mais raro, né? Praticamente não existem serviços privados, né? Todo serviço ele é público, no sentido da educação, por exemplo. Boa noite, Jéssica, tá bem? Bom, então hoje nessa segunda aula, a ideia é nós fazermos uma introdução um pouco mais aprofundada agora, né, não só naquela discussão inicial, a respeito do conceito de currículo, né, e como que esse conceito ele veio se modificando ao longo do tempo, né. A ideia, então, a partir da aula de hoje, é que vocês comecem a compreender o que é o currículo, né. Espera-se que, ao final da aula, a resposta de vocês para a pergunta o que é currículo seja um pouco mais qualificada do que simplesmente dar o exemplo, né? Falar assim, o que é currículo? Currículo é o currículo referência, currículo é a BNCC, currículo é o antigo CBC, por exemplo. Não, o currículo é mais que isso, as teorias do currículo dizem mais também. Seria semelhante a eu perguntar para vocês o que é um carro? E ao invés de me conceituar o que é um carro, vocês me dizem, carro é o Gol, carro é o Fiesta, carro é o Fusca. Isso é carro. Não, vocês não estão me dizendo o que é, vocês estão me citando exemplos, né, de como que os carros existem, né? Mas não necessariamente vocês estão me conceituando. Da mesma forma, se eu perguntar o que é esporte,
e aí vocês me disserem, esporte é futebol, esporte é handebol, esporte é basquetebol, vocês não estão conceituando esporte, estão me citando exemplos de práticas conhecidas como práticas esportivas. Então, da mesma forma, a gente precisa dizer o que é currículo, né, para depois compreender os exemplos de como ele se manifesta de maneira concreta. O primeiro ponto aqui está escaneado, a imagem não está lá muito boa, né, mas a gente pode começar a pensar, então, sobre o que significa currículo, né? Então, essa citação aqui, ela tem algumas questões bastante importantes para a gente compreender o significado, né? Então, vamos tentar ir extraindo, então, a essência desse significado, desse conceito, a partir de pequenas palavras que aparecem no decorrer da citação, né? Então, o conceito de currículo, desde o seu uso inicial, representa a expressão e a proposta da organização dos segmentos e fragmentos dos conteúdos que o compõem. Então, basicamente, o conceito de currículo, ele expressa uma organização didática que diz o que e como deve ser ensinado, né? Principalmente o que deve ser ensinado para o sujeito num determinado processo de formação. Por isso a ideia, então, de organização dos segmentos e fragmentos dos conteúdos que compõem o currículo. Então, aqui o sentido de currículo, ele é didático-pedagógico, né? Currículo diretamente relacionado a uma formação escolar e ao trabalho escolar, né? Nesse sentido, o currículo, então, ele é uma espécie de ordenação, né? Quando a gente chama de ordenação, pressupõe, então, que ele também vai dizer o momento, né? Quando deve ser ensinado. Então, ele está dizendo para nós o que deve ser ensinado e também quando deve ser ensinado, né? O que vem antes, o que vem depois, o que eu devo ensinar no primeiro ano do ensino fundamental, o que eu devo ensinar no nono ano do ensino fundamental, por exemplo. Essa é a lógica e o sentido dessa ordenação. Mas aí tem uma outra palavra que aparece aqui de maneira importante, que é essa ideia de partitura, né? Então, é uma espécie de ordenação ou partitura. Quando se fala de partitura, né, e isso remete à teoria musical, pressupõe-se uma harmonia de como que isso deve funcionar na realidade escolar. Não só o funcionamento entre os diferentes conhecimentos que compõem o currículo, mas também uma relação dos diferentes conteúdos que compõem cada área de conhecimento. Então, deve haver uma harmonia entre a formação que se pretende a partir da matemática, da educação física, da língua portuguesa, da língua inglesa, mas também deve haver uma harmonia entre os conteúdos que são tratados pela própria educação física, né? A julgar esporte, dança, ginástica, lutas, jogos e brincadeiras, práticas de aventura, né? Essa ordenação ou partitura, então, é o que articula os episódios isolados das ações, né? Como episódios isolados das ações, nós poderíamos citar duas coisas, né? Tanto a aula de matemática que acontece no momento e a aula de educação física que acontece depois, mas também uma aula de educação física que acontece num dia e uma aula de educação física que acontece no outro dia, né? Então, os episódios isolados aqui, né, como se fossem microcélulas que compõem o organismo, elas estão isoladas num primeiro momento, mas se articulam, né, a partir da organização que o currículo oferece. Então, sem essa organização, sem essa ideia de partitura, esses episódios eles ficariam desordenados, né? Não ficaria claro, por exemplo, o que se deveria ensinar primeiro, o que se deveria ensinar depois, nem a maneira como esses conteúdos deveriam ser tratados, ou como matemática e educação física poderiam se articular no processo de formação, né? Eles poderiam ficar, então, isolados entre si. Então, hoje eu dou uma aula de um tema, amanhã eu dou aula de um outro tema completamente diferente. Eu dou uma aula de uma coisa na educação física, o professor de matemática aborda o conteúdo de uma maneira completamente diferente, apontando para um outro caminho formativo que não mesmo da educação física, né? Então, o que pressupõe uma certa ausência de projeto, né? Ou simplesmente justapostos, né? A gente coloca lá uma aula depois da outra, mas necessariamente essas aulas conversam entre si, né? Essa ideia desses episódios isolados, né, isolados entre si, ele exemplifica principalmente
a maneira como as disciplinas se isolam entre si, né? Então, tem a matemática lá que funciona em um determinado momento, a educação física em outro, a língua portuguesa em outro, mas necessariamente essas áreas conversam entre si, né? Há uma certa dificuldade por aquela interdisciplinaridade, por aquela transdisciplinaridade que a gente fala tanto, né? E isto, né, provocaria uma aprendizagem fragmentada, né? O conhecimento, ele como forma de o aluno compreender a realidade, ele não vai compreender esse conhecimento no sentido isolado, porque a realidade não é isolada, né? Então, existem diferentes maneiras de eu explicar a realidade, mas a realidade continua sendo uma só. Então, se o sujeito, no momento, vai utilizar os conhecimentos advindos da matemática, do português ou da educação física para compreender, explicar e interagir com essa realidade, é uma questão. Agora, esse sujeito precisa compreender que, vez ou outra, esses conhecimentos se interrelacionam. E nessa interrelação que eles estabelecem, é que o sujeito tem a oportunidade de compreender essa realidade também como um todo. Vamos imaginar a seguinte questão, né? O aluno se forma na escola, e aí ele sai da escola, vai para a sua vida, né? Relação de trabalho, tudo mais. Então, em que momento da vida dele ele poderia mobilizar os conhecimentos que ele aprendeu na língua portuguesa, por exemplo, na leitura, interpretação de texto, na escrita, na fala, né, o ordenamento do discurso, né? Mas em determinado momento ele também precisa lidar com a possibilidade de explicar os números, né? E esses números podem estar relacionados tanto a uma coisa quanto a outra, né? Então, ele pode estar assistindo, ser muito fã de um determinado esporte e ter que compreender como é que se faz uma estatística para dizer que um time é mais eficiente que o outro no ataque ou na defesa, né? Então, existem diversas possibilidades desses conhecimentos conversarem entre si, né? O sujeito não consegue ter uma vida baseada na matemática para depois parar tudo e ter uma vida baseada na educação física, né? Agora, está claro para todo mundo como é que essa conversa tem que acontecer? Não necessariamente também, né? Então, vamos ficar aqui com esse primeiro momento, dessa primeira conversa sobre currículo, com a ideia de uma organização, né? E uma ordenação, né? Que compõem lá os diversos conteúdos que fazem parte de uma ou de todas as disciplinas escolares. E vamos ficar com essa ideia da partitura como a representação da harmonia necessária para a formação do sujeito. Então, o currículo é isso. O currículo vai dar essa organização, essa ordenação e essa harmonia, né? Ou pelo menos ele vai objetivar isso. Sem isso, cada um faria como bem quisesse na escola. E aí nós corremos um sério risco de que a maneira como cada um faria pode não ser a maneira ideal para responder a um problema prático de como que o sujeito deveria ser formado. Ok, em relação a esse primeiro ponto, pessoal? Quem que é Jim Carrey, gente? Ah, tinha que ser o diferentão. Ele é atleticano, a gente entende que ele precisa de mais atenção. Isso. Fica aqui, cachorrinho. Agora a gente vai então para o segundo ponto, né? E aí esse segundo ponto ele também é bastante importante. Nós vamos operar da mesma maneira para tentar compreender o currículo a partir de algumas questões que aparecem nesse pequeno textinho aí, né? Então, o conceito de currículo e a utilização dele aparecem então desde os primórdios, relacionados à ideia de seleção de conteúdos e de ordem na classificação dos conhecimentos que representam, que será a seleção daquilo que será coberto pela ação de ensinar. Então, quando a gente fala de ensinar alguma coisa, principalmente da formação escolar, a primeira pergunta que se faz é o que deve ser ensinado? Então, o currículo responde desta maneira, né, desde que se pensou na ideia de currículo, a essa seleção de conteúdos. Aí entendam que, para que isso apareça no currículo,
alguém que tem uma determinada visão de mundo, né, uma visão política de mundo, alguém que tem uma determinada formação na sua área específica, alguém que tem uma série de experiências, né, com as práticas corporais, foi lá e colocou aquilo no currículo, né, ou pelo menos defendeu a ideia de que um determinado tema deveria aparecer no currículo. Então, quando alguém faz essa seleção, alguém não no sentido individual, né, mas um conjunto de pessoas faz essa seleção, né, e colocam esses conhecimentos elencados lá, nós podemos tanto contemplar práticas bastante diversas, quanto podemos contemplar práticas muito singulares, né, práticas no sentido bem pouco plural da expressão. Nesse sentido, caberia a nós, né, questionarmos assim, como é que são feitas, como é que é feita essa seleção? Que tipo de discussão é feita entre esse suposto grupo de pessoas para dizer o que deve ser ensinado para um determinado grupo, né? O que se pode dizer, então, na teoria curricular, é que muitas vezes determinados elementos são levantados nestas discussões e determinados elementos, às vezes, não são discutidos, né? Então, é essencial para a compreensão da construção do currículo nós compreendermos como a discussão se dá, né? Quais assuntos são colocados para discussão, para aí sim isso embasar a construção de um currículo, né? Continuando aqui nessa ideia, né, em termos modernos, né, vamos compreender essa modernidade aqui a partir do século XVIII para cá, nós poderíamos dizer que com essa invenção, né, o currículo unificadora, pode-se, em primeiro lugar, evitar a arbitrariedade na escolha de o que será ensinado em cada situação. Pois bem, então se eu tenho um documento que diz o que todos os professores do estado de Minas Gerais devem ensinar aos seus alunos, eu vou evitar, então, que cada professor faça uma escolha diferente baseado nas suas referências pessoais, né, ou até mesmo profissionais, né? E, nesse sentido, isso é bom, né? Por que a escolha seria arbitrária? Porque ela estaria, talvez, baseada em critérios que não os critérios relativos à formação. Então, toda escolha, de alguma maneira, ela é arbitrária, mas ela pode ser mais ou menos arbitrária. Então, por exemplo, nós poderíamos escolher que lá no João Xavier nós vamos trabalhar só com lutas, né? Mas essa escolha é bastante arbitrária. Mas aí tem um currículo referência que vai dizer para nós que nós não podemos trabalhar só com lutas, que existe um conteúdo considerado adequado para cada um tema, conteúdo objetivo, né, uma habilidade, considerado adequado para cada ano de ensino, para cada momento da vida escolar do sujeito. Então, com a existência do currículo, já não cabe mais aquela afirmação das pessoas de que eu ensino isso porque é nisso que eu tenho experiência, ou então eu ensino isso porque é disso que os alunos gostam, né? O currículo ele supera então essas discussões. Resta saber se ele se faz valer, né? Então, nesse sentido, o currículo garante então que cada um não faça a sua própria escolha, né? Ele garante que vai haver certa homogeneidade, uniformidade, pelo menos em relação ao que será ensinado, já que a abordagem pode se diferenciar. Só que, num segundo lugar, pessoal, ele que se orienta, né, ele também modela e limita um pouco a autonomia dos professores, né? Porque no momento que ele diz para mim que eu tenho que ensinar jogos e brincadeiras, né, ou, por exemplo, esportes de marca para o primeiro ano do ensino fundamental, ele também está dizendo que o professor lá de Belo Horizonte, numa escola muito diferente da minha, deve ensinar esportes de marca para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, ele limita muito a autonomia do professor selecionar os conteúdos que fazem mais sentido dentro do seu contexto cultural. Então, no primeiro momento, o currículo tem um ponto positivo de evitar muitas diferenças baseadas nas escolhas individuais dos professores, mas, por outro lado, ele também limita a autonomia do professor na escolha do que deve ser ensinado, né? Se a gente pensasse num sentido de total autonomia, cada professor escolheria o que deveria ser ensinado, né?
No sentido aqui do ensino superior, por exemplo, nós temos mais autonomia do que na educação básica, embora a matriz curricular diz mais ou menos qual o caminho que eu tenho que seguir, né? Eu posso escolher os textos que eu quiser, as obras que eu quiser, mas eu tenho que levar os sujeitos a atingir aqueles objetivos que estão expressos na matriz curricular. Posso fazer mais, menos do que aquilo eu não posso. Então, essa polivalência do currículo, né, eu não sei se a palavra polivalência é a melhor palavra, talvez ambiguidade fosse melhor, porque ao mesmo tempo, então, que o currículo tem esse ponto positivo, ele também tem esse ponto negativo de limitação. Ao mesmo tempo que ele garante certa uniformidade, essa uniformidade também representa uma limitação, né, dos professores. Então, ele bota mais ou menos todo mundo trabalhar de maneira mais ou menos parecida. E isso se mantém até os nossos dias, não é uma exclusividade do período de surgimento do currículo. Então, enquanto no ponto anterior aqui a gente discutiu a importância da ordenação e da organização, né, no sentido da harmonia do que deve ser ensinado, aqui a gente discute que essa seleção, ela tanto, essa seleção de conteúdos, ela tanto garante certa uniformidade, mas como também limita a ação do professor e a sua autonomia de escolha. Caberia a gente falar um pouquinho sobre essa autonomia, né? Uma coisa muito rápida, só para entender um pouco o conceito. Muitos professores compreendem a autonomia como eu fazer o que eu quiser no momento que eu quiser. Né? Na escola é bem isso, né? Então, já vi muitos professores reclamando, porque nós não temos autonomia, né? E quando a gente vai conversar, eu falo assim, o que você entende como autonomia? Eu falo assim, eu não posso ensinar aquilo que eu quero, eu não posso trabalhar do jeito que eu quero. Mas tem uma autora, né, que não é da educação física, né, que é a Maria Isabel da Cunha, quando ela fala de autonomia, e ela fala especificamente de autonomia pedagógica, não é o professor fazer aquilo que ele quiser, a hora que ele quiser, mas é a maneira como o professor justifica o que ele faz. Né? Então, a autonomia pedagógica se manifestaria na escola, né, com a capacidade do professor justificar. Olha, eu faço isso desta maneira, por este e aquele motivo. Né? Às vezes, muitas escolas não dão aos professores a chance de justificar as próprias práticas. Né? Então, a escola meio que não quer nem saber. O professor tem que trabalhar segundo a forma que ela determina, às vezes contrariando o próprio currículo. Né? E o professor, então, não tem essa chance de justificar o porquê e como está fazendo. Né? Aí, neste caso, sim, faltaria, né, ou feriria, desrespeitaria a autonomia dos professores. Mas não podemos compreender mais a autonomia como fazer o que quiser e como quiser. Ok em relação a esse segundo ponto, pessoal? Ok. Ótimo, vamos dar sequência então. Agora a gente vai avançar um pouquinho, né, em relação ao que está colocado aqui. Né? O currículo ele tem diferentes estágios, tá? Aqui tem um esquema aqui que é do Gimeno Sacristan, né? Ele é um autor muito conhecido de currículo, né? Saberes e incertezas sobre currículo. Muitos concursos ele aparece, né? É quase um referencial teórico obrigatório. A compreensão do currículo, né? Quando a gente vai tentar compreender o currículo, a gente vai citar o exemplo, a gente acaba citando o exemplo do currículo referência, por exemplo, que ele já tem até mesmo o nome de currículo, ou da matriz curricular do curso de Educação Física da Faculdade do Futuro. Mas o currículo ele é um pouquinho mais amplo que isso, né? Aqui, por exemplo, nesse número 1, né, nesse primeiro quadradinho, a gente poderia falar de um projeto de educação. Né? Esse projeto de educação envolveria um texto curricular, ou, dito de outra maneira, o chamado currículo-texto. Né? Esse projeto de educação, ou texto curricular, é o que está expresso, por exemplo, na BNCC e no currículo referência. Né? De alguma maneira, o currículo referência até escapa um pouco disso aqui, e eu já vou dizer por quê. Então, a BNCC representa esse primeiro momento aqui, um projeto de educação, um texto curricular.
Como a BNCC ela foi submetida à análise dos professores, então muitos professores do estado de Minas, inclusive eu participei numa reunião aqui em Manhuaçu, eles puderam olhar para a BNCC e falar assim, olha, isso é adequado, isso não é muito adequado para a maneira como a gente trabalha, né? E o Estado tinha a opção de ouvir ou não, modificar ou não o texto, né? Então, nós temos aí um currículo interpretado pelos professores, né? Pelos materiais que são fornecidos. No caso, por exemplo, de algumas disciplinas, teria o livro didático, tudo mais. Esse currículo interpretado é a maneira como o professor enxerga aquele currículo. Não adianta, o texto pode ser lindo, maravilhoso, mas dependendo do olhar que o professor direciona para aquele material, ele pode limitar ou comprometer seriamente a chance de sucesso daquele material, né? Então, é o chamado currículo interpretado, né? Que é a maneira como o professor compreende, então, aquilo que está naquele currículo texto, né? Ou no projeto de educação. Num terceiro momento, vem o chamado currículo realizado em práticas, né, com sujeitos concretos inseridos em um contexto. Então, esse aqui já representa a sequência de aulas, né? Então, nós teríamos aqui, então, um currículo prescrito, um currículo praticar, um currículo prescrito, tanto no primeiro momento, o currículo interpretado, e aqui um currículo praticado, né? Ou, como o Gimeno Sacristã chama, um currículo realizado. Essa é a própria sequência de aulas, né? Porque, pensem vocês, o fato de haver um determinado tema, conteúdo e habilidade na BNCC ou no currículo referência não garante que a aula vai seguir exatamente aquele ponto, né? Então, quando o professor se depara com aquele tema, conteúdo objetivo, ele vai construir um olhar próprio sobre aquilo. Posteriormente, quando ele chega na aula, essa interação professor-aluno, ali onde realmente a aula está acontecendo, ela pode possibilitar caminhos bastante diferentes para se prosseguir. Então, às vezes, uma aula que eu dou em uma turma, em outra turma ela segue caminhos um pouquinho diferentes, porque a cultura e a interação professor-aluno, a cultura de sala, né, ela permite mais abrangência ou menos abrangência a respeito do tema. Então, existe um currículo que está no texto, existe um currículo que é interpretado pelos professores e existe um currículo que é praticado na realidade, né? Um currículo realizado. Posteriormente, e aí esse já está menos ao nosso alcance, normalmente a gente se depara com esses três primeiros momentos, esse quarto momento existe, então, os efeitos educacionais reais, né? Que alguns autores chamam de currículo vivido, realmente, né? O currículo vivido, né, ou esses efeitos educacionais reais, correspondem aos resultados do próprio processo formativo, né? O sujeito, então, submetido a um processo de formação que está amparado e referenciado num determinado projeto, né? O que nós podemos esperar dele enquanto um sujeito formado pelo sistema educacional? E, por último, né, tem os efeitos comprováveis e comprovados. Então, isso aqui, por exemplo, vai ser expresso ali pelas avaliações externas que o sujeito vai fazer, pela quantidade de pessoas que conseguem se formar na escola, se inserir ou não no mercado de trabalho, o nível de conhecimento que se tem sobre um determinado conteúdo ou outro conteúdo a partir da formação escolar, né? Como são efeitos comprováveis e comprovados, eu só vou conseguir medir isso a partir destas avaliações, né? Então, esse esquema do Gimeno Sacristã é bastante útil, né, para compreender. E, embora, então, a gente lide principalmente com esses três primeiros momentos, no que diz respeito a uma política pública educacional, de uma política de governo, é preciso levar em consideração também os efeitos educacionais reais e os efeitos comprováveis e comprovados de se colocar esse currículo em prática. Bom, o currículo ele tem algumas dimensões, né? Não se deve considerar que o currículo ele é unidimensional, né? Que o currículo é apenas cultural, que ele é apenas social, né? Mas essas dimensões elas vão se interrelacionar.
né? Então, a primeira dimensão do currículo é uma dimensão política, né? Por que ela é uma dimensão política, né? Porque ela envolve, então, essa dimensão definida, né, por órgãos centrais responsáveis pela elaboração de políticas públicas e também para a normatização do currículo. Por exemplo, a BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Então, essa dimensão política é aquilo que está expresso, que foi expresso na nossa discussão de semana passada, né? Nós tivemos, então, uma BNCC que ela começa a ser construída num governo que se auto-intitulava de esquerda, né? No governo Dilma Rousseff, e depois nós temos a finalização dessa base nacional comum e a implementação dela, né? A homologação dela, no governo auto-intitulado de direita e de viés liberal, né? Com Michel Temer, que estava do PMDB, né? Então a implementação nem chegou no novo governo do Jair Bolsonaro. Mas então essa dimensão política e as características de cada um desses governos estão muito expressas no documento. Se analisarmos a primeira versão do documento, construído no primeiro governo, ela vai se diferenciar muito da dimensão política expressa no documento homologado, né? Então, algumas questões que estavam colocadas para discussão na formação escolar foram suprimidas. Entre elas, por exemplo, a palavra gênero estava fortemente realizada às práticas da educação física, né? Gênero no sentido dos preconceitos de gênero advindos das práticas corporais, né? Do que o menino não pode dançar, que a menina não pode jogar futebol, né? Então, a educação física precisaria tratar desses preconceitos envolvendo as práticas corporais. A palavra gênero, ela simplesmente desapareceu da educação física e ela ficou no documento apenas no conteúdo de língua portuguesa, no sentido de gênero textual. Então, quando a gente abre a BNCC, pede para pesquisar a palavra e digita gênero, a palavra praticamente não aparece, né? E assim também como outras questões. Por quê? A discussão de gênero é uma coisa que marcava as políticas educacionais de viés progressista ou de esquerda, mas que são assuntos nos quais os governos ditos de direita ou conservadores não querem tocar, né? Eles preferem passar batido, normalmente que estão muito relacionados a instituições religiosas e que têm uma visão política muito conservadora a respeito da realidade, né? Então, essas diversas visões acabam influenciando na construção desse currículo. A segunda dimensão é uma dimensão social, né, do currículo. Ela vai estabelecer, então, normas voltadas a garantir valores sociais acumulados historicamente. Assim, o currículo cumpre uma de suas funções, né, a função social. Aí o questionamento seria assim, mas quais são esses valores sociais acumulados historicamente? Nós temos muitos valores, né, associados. Nós podemos citar desde a crença nas liberdades individuais, né? Nós temos uma defesa muito grande no Brasil do texto constitucional e do que é direito ou não das pessoas, né? Isso é um valor social que é acumulado ao longo do tempo, né? Então, nós temos nossas leis, por exemplo, que expressam certas regras que, em determinado momento, foram consideradas importantes para a vida em sociedade. E essa dimensão social garante que as pessoas aprendam, né, sobre essas regras e que elas coloquem em prática, né, esses valores expressos nessas regras. A maneira como nós nos comportamos em sociedade, então, está diretamente relacionada a essa dimensão social. A terceira dimensão é a dimensão cultural, né? Ela preza, então, pela disseminação de valores, crenças e saberes acumulados historicamente, né? De modo que os diferentes sujeitos sejam respeitados em suas especificidades, né? Então, aqui nós temos um problema, né? Uma ambiguidade. Mesmo que o currículo não respeitasse os sujeitos nas suas especificidades, ele teria uma dimensão cultural. Só que seriam valores culturais que não prezariam pela diversidade, né? Principalmente uma identidade cultural diversa, mas por certa uniformidade, né, dessas identidades.
Então, quando se fala da dimensão cultural, a gente deve levar em consideração que o próprio conhecimento e a maneira como a gente lida com o conhecimento representa uma dimensão cultural, né? Então, quando eu vou lá aprender uma fórmula matemática, né, fórmula de Bhaskara, que o sujeito inventou lá na antiguidade grega, eu estou respeitando essa dimensão cultural. Quando nós vamos estudar o atletismo lá nas aulas de educação física, né, que existe desde os Jogos Olímpicos da Antiguidade, eu estou respeitando essa dimensão cultural. O que vai se modificar ao longo do tempo é que não basta que determinados temas ou produções culturais sejam tematizados, mas também que se leve em consideração o contexto no qual eles são tematizados, né? Nesse sentido, a dimensão cultural na atualidade deveria considerar certa diversidade, né? E essa diversidade, então, implicaria principalmente considerar que cada sujeito, de acordo com as suas características individuais, de acordo com as suas peculiaridades, sejam respeitados por esse currículo, né? Isso é uma marca, por exemplo, muito bem colocada, né? Uma marca muito evidente da sociedade republicana, né? Sociedade democrática e republicana. Talvez, se nós analisarmos um currículo, né, ou teoria do currículo, num país que tem um regime político mais conservador ou mesmo autoritário, talvez a gente não vai ver essa mesma característica sendo evidenciada. E, por último, o currículo também tem uma dimensão econômica, né? Essa dimensão econômica, ela relaciona-se com a formação plena do sujeito para além dos conhecimentos científicos, então, tipo, para além do conteúdo propriamente dito, preparando-o, inclusive, para o mundo do trabalho. Então, essa é uma questão muito cara para nós, né? Geralmente, a teoria crítica do currículo, ela fazia uma crítica muito grande a essa ideia de que a escola tem que formar para o trabalho. Mas, de alguma maneira, é preciso considerar que, mesmo indiretamente, a escola forma, sim, também para o trabalho, né? De que aqueles conhecimentos que aquele sujeito trata ali, de alguma maneira, vão ser úteis na vida dele, inclusive nas suas atividades laborais, inclusive nas suas atividades de trabalho. Há ainda uma crítica muito forte a como que a escola faz essa contextualização dos conhecimentos, né? Porque muitos conservadores, principalmente, acreditam que a escola deveria se limitar ao conteúdo, aos conhecimentos científicos, né? No entanto, e que o professor de matemática, então, ele tem que se limitar a ensinar as fórmulas matemáticas, né? Mas, às vezes, a dinâmica da escola exige que, num determinado momento, você aborde questões diversas, né? Então, às vezes, numa aula de educação física, ao falar sobre o tema saúde, é preciso fazer isso de uma maneira bastante abrangente, de forma a contribuir para a formação daqueles sujeitos em vários aspectos, né? Não só no sentido dos efeitos da atividade física na melhoria dos níveis de saúde desse sujeito, né? A gente teria que falar sobre atividade física em diferentes momentos da vida, a gente teria que falar de gravidez, a gente teria que falar de doenças, a gente teria que falar de doping, a gente teria que falar de uma série de conteúdos relacionados ao tema saúde. Bom, aí considerando, então, essas dimensões, né, a concepção de currículo ela vai se alargar bastante, né, em uma relação que é chamada de dialógica, né? A palavra dialógica, ela pressupõe uma relação de diálogo, tá? Então, na qual o professor assume o papel de mediador no processo educacional. Então, o professor não é mais aquele detentor de todo o conhecimento, né? Conhecedor do bem e do mal, que está ali transferindo conhecimentos para o aluno naquela perspectiva de educação bancária do Paulo Freire, né? Os sujeitos são seres sociais, né, e que têm direitos, né? Assim, a realidade escolar deve promover uma formação global, em que os estudantes sejam capazes de desenvolver o pensamento crítico e também sejam capazes de resolver problemas, né? Discute-se muito a ideia da formação escolar hoje a partir da autonomia dos sujeitos, né? E eu confesso que eu ainda sou muito pessimista em relação a essa perspectiva, porque aí o professor não seria mais aquele sujeito responsável por ministrar aulas expositivas, né?
O professor seria o sujeito que oferece um problema e os alunos devem resolver o problema, né? Baseando-se nisso, ao buscarem resolver os problemas, os alunos devem mobilizar aqueles conteúdos, né, que são tratados dentro da disciplina. E aí os alunos podem encontrar limitações, né? O professor aparece como mediador porque ele oferece a oportunidade do aluno aprender, né? Quando o professor passa um trabalho, quando o professor passa um exercício, ele está oferecendo problemas para esses sujeitos resolverem. Então, o aluno, ao tentar resolver aqueles problemas, ele testa se ele é capaz ou não de mobilizar os conhecimentos tratados. Ao ser capaz, né, então ele faz uma autoavaliação de que ele está, então, adquirindo aqueles conhecimentos considerados importantes. Mas ao não ser capaz de resolver os problemas, o aluno, então, precisa novamente da ajuda do professor para finalmente conseguir desenvolver aquela competência a qual ele ainda não conseguiu, né? Eu ainda sou bastante reticente em relação a essa perspectiva, né? Eu acho que os nossos alunos, eles ainda esperam muito que o professor ofereça, que o professor diga o que ele deve aprender, como que ele tem que aprender, né? Então, eles não estão muito preparados ainda para serem autônomos, nesse sentido de permitir ao professor ser apenas um mediador. Então, o professor tem que ir lá e fornecer tudo ao sujeito para que ele tenha pelo menos a formação mínima necessária. Por último, pessoal, vamos citar um pouquinho aqui a ideia da evolução histórica, né, do currículo, ou a evolução histórica da noção, né, do conceito de currículo, né? A primeira noção de currículo que nós temos aparece lá na antiguidade, né, o chamado currículum vitae. Currículum vitae é esse currículo que a gente faz quando a gente se candidata a um emprego, né? Esse currículo comum que você leva de um lugar para o outro. A perspectiva da antiguidade considerava que o currículo era o percurso, né, que o sujeito percorria ao longo da sua vida, né? Isso não estava relacionado, por exemplo, a uma aprendizagem formal, né? Mas às experiências que o sujeito acumulava ao longo da vida. Então, é por isso que até hoje nós chamamos o currículo que a gente entrega lá na empresa para se candidatar de currículum vitae, nessa perspectiva assim, qual caminho eu percorri até aqui, né? O que eu acumulei de experiência? Nessa perspectiva de percurso, ela ficou para trás, né? Na Idade Média, a gente já tem uma perspectiva de currículo relacionada ao que chamam de corridas pedagógicas, né? Aí ele está essencialmente relacionado à formação escolar, já, então, portanto, a uma educação formal. Esse currículo, enquanto corrida pedagógica, ele aparece no sentido de quais conteúdos o sujeito deveria aprender, né, para se diferenciar na sociedade. Embora na Idade Média a gente não tivesse ainda uma instituição escolar formalizada, vamos dizer assim, haviam ainda perspectivas de ensino e aprendizagem, né? Principalmente a partir da figura do mestre, do discípulo, né? E a Idade Média ela foi muito ampla, né? Ela foi muito grande, né? Durou um milênio aí, pouco. E essa corrida pedagógica, então, envolveria aí essa relação do mestre e do discípulo, né? Já no século XVIII, né, com a Revolução Industrial, principalmente, o currículo passa a ter uma relação com uma certa administração científica, né? Nessa perspectiva, o currículo ele passa a ser visto como uma série de engrenagens, né? Como um mecanismo composto por uma série de engrenagens onde tudo deveria funcionar muito bem. Aqui nessa perspectiva, já com a escola bastante formalizada, se pensou muito em como formar o sujeito para o mercado de trabalho. Nós tínhamos uma sociedade industrial em ascensão, e essa sociedade industrial demandava mão de obra, né? Só que as grandes massas, né, da população não tinham a formação mínima para se relacionar com esse novo mundo do trabalho, né? Então, o questionamento feito
os curriculistas da época como podemos educar as massas para que elas possam atender a demanda por uma mão de obra qualificada, né? No Brasil, ainda hoje, se discute muito essa perspectiva da mão de obra qualificada, né? Nesse sentido, o currículo, então, e relacionado a essa administração científica, ele passa a ser pensado na perspectiva da eficiência, da eficácia, né? De quais experiências nós vamos submeter os sujeitos para que eles possam responder de determinada maneira à realidade, né? Então, a própria escola é muito pensada nessa perspectiva, né? Numa perspectiva empresarial. Nós temos, então, uma escola que ela funciona com um diretor, né, da mesma maneira que uma empresa, aí depois nós temos um outro cargo de supervisor, depois nós temos um outro cargo de professor, que é quem executa a ação. Então, a escola está pensada bem nessa lógica, né, de separação das funções e que também organiza o trabalho numa empresa, né? Posteriormente, na Idade Moderna, né, já mais próximo do nosso período histórico, nós temos o currículo e as relações que ele estabelece com a historicidade, né? Então, o currículo passa a ser, nesse sentido, uma maneira de responder a um determinado contexto histórico, né? Então, só faz sentido falar de currículo se ele for contextualizado num determinado período histórico, né? E, por último, na Idade Contemporânea, né, aparece a ideia de um currículo como praxis, né? O currículo não é o que aparece no documento, o currículo não é somente a interpretação, mas o currículo é esse conjunto de acontecimentos que vai culminar com uma prática concreta, com uma intervenção na realidade. Mas não é uma prática qualquer, não fundamentada. A ideia de praxis pressupõe uma prática orientada, fundamentada, referenciada. Então, o currículo nessa sociedade contemporânea, ele deve se constituir multiculturalmente. É uma característica da nossa sociedade, né? Porque a sociedade possui essa demanda, né, por um olhar multicultural, seja étnico, religioso, gênero, né, a fim de atender, então, as demandas que a sociedade atual coloca, né? Pois o conhecimento deve ser compreendido como um reflexo dos interesses humanos, né, que são construídos socialmente. Então, o conhecimento tratado no currículo, ele representa um dado interesse, né? E esse interesse ele é construído, né? Foi aceito socialmente. Um grupo de pessoas se juntou, discutiu, colocou no papel, isso foi aprovado, né, pelos representantes do povo e colocado em prática, né? Mas que, contextualizado com o atual momento histórico, a principal demanda que se coloca é esse olhar multicultural. E é isso. Algum ponto que vocês gostariam de questionar? Alguma dúvida? Fala, Eric. Então, resumindo essa última parte da idade contemporânea, então esse currículo praxis seria, no caso, então, tipo um reflexo dos conhecimentos que são importantes para a nossa cultura. O que é tipo uma seleção de conhecimentos? Você podia dar uma resumida melhor, assim, para a gente fazer uma síntese melhor? O que deve ficar evidente, Eric, é que há uma demanda social, né? Em cada sociedade vai apresentar uma demanda social específica, né? Se a gente estivesse falando de um contexto de outro país, de repente as demandas por aprendizagem seriam outras. Então, o que a gente está dizendo é que o currículo na sociedade contemporânea deve, né, representar essa seleção de conteúdos que representam os interesses, né, que foram socialmente construídos. No entanto, pode acontecer, como a gente já discutiu sobre as limitações da BNCC, por exemplo, de que o grupo, né, que tem o poder para tomar essa decisão, necessariamente ele compartilha os mesmos interesses, né, de outros grupos, né?
envolvidos na sociedade. Então, necessariamente, ele atinge essa abrangência multicultural, né? A principal demanda que se coloca hoje por esse multiculturalismo é o reflexo da própria característica do país, né? Nós somos um país diverso. Quantas vezes você já ouviu essa afirmação? O Brasil é um país diverso. O Brasil possui inúmeras religiões, inúmeros costumes culturais, né? Às vezes, quando a gente vai para a região... Eu já visitei todas as regiões do país, menos a região nordeste. Já fui para o norte, para o centro-oeste, para o sul. E, às vezes, há costumes muito particulares, que às vezes até são estranhos para nós, né? Então, o multiculturalismo aparece como uma coisa importante, né? Essa diversidade, pela própria característica do país, né? Nós não somos um país muito homogêneo. O currículo pode respeitar isso, ou o currículo pode ser arbitrário em relação a isso. Mas quando a gente discute o conceito de currículo, uma ideia de currículo, o currículo deveria representar uma série de conhecimentos, né, que são uma representação dos interesses que foram socialmente construídos. Mas, às vezes, o grupo que faz a organização final do documento, ele não compartilha esses mesmos interesses. Seria muito fácil a gente chegar a uma conclusão de que as discussões de gênero, por exemplo, são uma demanda dessa sociedade, né, e dessa sociedade diversa, multicultural que a gente vive. É preciso discutir gênero e sexualidade. No entanto, o grupo responsável por finalizar e homologar o documento não compartilha desse mesmo interesse de discutir, né? Então, apesar de socialmente haver uma demanda, o grupo que finalizou o documento não compartilha, não tem interesse em discutir. Então, pode haver um distanciamento entre aqueles interesses sociais mais amplos, né, referentes à população, e aqueles interesses daquele pequeno grupo que tem o poder de dizer o que vai estar ou não no documento. Existe aí, nesse caso, Eric, relações de poder, né? Então, é por isso que se discute muito a ideia de representatividade. Vamos pensar assim, se a gente não tiver... imagina que a gente vai formar uma mesa para discutir o currículo. Então, nós aqui, né? Aí, se todo mundo aqui é cristão, então quando a gente vai discutir determinada perspectiva, a gente vai lançar esse olhar ali sobre o documento que a gente está construindo, né? Agora, se eu tenho aqui metade é cristão, aí eu tenho também um bandista, candomblessista, budista colocado, quando a gente vai discutir também as questões do que vai ter ou não dentro do currículo, automaticamente essas pessoas vão colocar os seus pontos de vista, né? E eles têm mais chances de serem contemplados ou não pelo currículo. Mas, às vezes, o grupo que tem o poder, né, para poder sentar na mesa e dizer o que vai ter ou não no currículo, necessariamente ele representa as características do povo e desses interesses socialmente construídos. Discute-se, por exemplo, a questão de que, se eu não tiver nenhum negro na mesa para discutir o que deve ou não ser ensinado na escola, será que aqueles conteúdos de origem afro e indígena vão ser contemplados pelo currículo, né? Se eu não tiver nenhum representante LGBT na mesa, será que as discussões de gênero mais amplas serão colocadas? Se eu não tiver nenhuma mulher na mesa, será que vai ter discussão de gênero? Né? Então, resta saber assim, quem que está sentando na mesa e quem tem o poder para dizer o que deve ou não ser ensinado. Ajudei? Ok, consegui resumir melhor. Tá. Alguém mais? Na próxima aula, pessoal, nós vamos tratar das teorias do currículo. Aí também, de alguma maneira, a gente separa um pouquinho em períodos históricos, né, mais ou menos,
E aí, nessa próxima aula, a gente vai até relembrar um pouquinho do que a gente estudou em metodologia, né? Porque eu tenho lá a teoria tradicional, teoria crítica e teoria pós-crítica, né? A gente estudou um pouquinho disso lá na educação física, na metodologia do ensino, né? Só para identificar. E aqui agora já vamos retomar no campo de estudos do currículo, tá? Até semana que vem agora, né? Na segunda-feira é feriado, então bom descanso para vocês e até a outra semana ainda, tá? Eu vou tentar postar mais rápido lá a aula, tá, Paloma? Quem procurar lá não ficar sem encontrar. Fala alguma coisa, Fran? Não, eu apertei por isso. Então, pessoal, olha, descansem bastante, aproveitem